O que José Dirceu tem a ver com a sua trajetória de vida e o seu enriquecimento, Dr. Nelson Williams? E a verdade é sim, Fernando Cavalcante, que lavou dinheiro, segundo a Polícia Federal, comprando carros de luxo com dinheiro dos aposentados, é sócio de Nelson Williams, que é um advogado, diz ser famoso, empreendedor, mas que, ao que tudo indica, pelas investigações da Polícia Federal, dentre outras coisas que certamente ainda aparecerão a lume, haja vista sua relação com José Dirceu, teve esse exponente crescimento em virtude de ilícitos, inclusive do roubo dos aposentados, pensionistas, idosos e deficientes físicos do INSS. Então, senhor Nelson Williams, o senhor não pense que nos engana, porque o senhor, sim, tem a ver com tudo que está sendo investigado aqui. Não foi à toa que a Polícia Federal pediu a sua prisão preventiva. Agora, sabe quando o senhor parou de responder ao senhor relator? O senhor reconhece esse cidadão de camisa, único aqui sem paletó nessa foto? Seu senhor José Dirceu, talvez para lhe avivar a memória. E eu queria entender por que no momento em que o senhor relator, deputado Alfredo Gaspar, mencionou o nome do José Dirceu, foi exatamente nesse momento em que ele perguntou se o senhor José Dirceu teve participação de alguma forma nos contratos milionários que o fizeram rico e famoso na década de 2010, lá pelo ano de, se não me engano, 2015. Quando o relator perguntou sobre uma eventual influência de José Dirceu, o senhor mudou. O senhor que estava nervoso, o senhor disse, mas razoavelmente bem à vontade, apesar de nervoso, passou a ter uma expressão corporal de quem está na defensiva, cruzando seus braços e dizendo que passaria a não responder mais as perguntas. O que José Dirceu tem a ver com a sua trajetória de vida e o seu enriquecimento, Dr. Nelson Williams? Com todo o respeito a todos, e sabendo que estão no direito de perguntar. É óbvio, não é o meu dever de perguntar, não é direito. E o seu direito é de ficar calado, mas eu gostaria que o senhor respondesse. Vou responder. Fique à vontade. De novo, eu não tenho nada, absolutamente José Dirceu, nada. José Dirceu, PT, qual é a sua relação? Vou lhe repetir, eu não tenho absolutamente nada com as fraudes. Não, eu não estou perguntando do INSS, está aqui. Essa resposta o senhor já dá o tempo todo. É o objeto da nossa CPMI. Não. E quem foi que botou esse presidente da GEAP aqui, que segundo a auditoria deu um enorme prejuízo para a GEAP? Qual foi o político? Porque tudo isso aqui que acontece, senhor presidente, vamos combinar. Ninguém, isso aqui é que nem jabuti não sobe árvore sozinho. Como é que esse cara virou presidente lá? Quem é essa figura? Vamos chamar assim, afiliado de quem? Foi no governo do Lula? Não, não foi. Foi no governo Bolsonaro. Aí começa a área vermelha. Vermelha porque está tudo em perigo. Fevereiro de 23, o ministro que assume faz uma intervenção no INSS e ele falou o tempo todo aqui de autonomia, só quem não pode falar de autonomia da autarquia é o ministro Carlos Lupe. Porque ele fez uma intervenção no INSS que não se tem registro desses 30 anos. Ele determinou, através de um decreto, que todas as nomeações, e eu estou falando todas, do porteiro e da telefonista até o diretor de benefícios, passavam pelo ministro da Previdência. E todos os contratos acima de R$1 milhão. Depois, a CONTAG pediu desbloqueio em lote. Você sabe por que não foi possível, em março de 2023, fazer o desbloqueio em lote? Vamos lá, para a escolinha do senador Rogério Marinho. Porque o decreto do presidente Bolsonaro impedia, em agosto, a remoção do envio de termo de adesão, autorização de desconto das novas ACTs. E aí a gente vê o seguinte, a obrigação de passar pelo INSS acabou. Os novos ACTs agora podem mandar direto para a data prévia. Em setembro, o senhor Vigílio Oliveira foi indicado para ser procurador-chefe do INSS, ultrapassando um parecer contrário da própria AGU, que foi superado pelo ministro Jorge Messias, provavelmente. Ato contínuo, o senhor Vigílio autoriza o que havia sido negado, o desbloqueio em lote pela CONTAG, que tinha sido negado em março de 2023. Afrouxamento, está aqui os afrouxamentos. Primeiro, os ACTs passaram a ser celebrados sem a necessidade de se passar pelo INSS. Depois, se retira a questão do bloqueio dos lotes. E quando chegamos ao final do ano de 23, houve o dobro ou triplo do que aconteceu em 22. Em março de 24, a IN 162, que foi colocada aqui como a redentora, retira a conferência de documentos, se afrouxa mais um item.
Depois impede sanção para entidades que têm uma reclamação menor do que 5% do número de associados. Você imagina a Contag que tem 1,5 milhão, você tem que ter 70 mil reclamações para você se debruçar sobre o termo. Em maio, o Ministério Público Federal solicita à Justiça a suspensão de todas as sentenças por fraudes e omissões do INSS. O juiz indeferiu a liminar. Em junho, a biometria foi ultrapassada. Mais um afrouxamento de controle no governo do Lula. Lamentar, mais uma vez, decisão do STF que enfraquece esta CPMI. Ministro Flávio Dino acabou de conceder uma ordem concedendo a uma testemunha chamada Cecília Montalvano, esposa de um dos investigados e não investigada, ela é esposa, o direito de não comparecer a esta CPMI. Eu fico me perguntando se o ministro Flávio Dino fosse proibido pelo Congresso de investigar a emenda parlamentar, como é que ele não estaria se sentindo? Isso é muito ruim para a democracia. Nós estamos tendo o impedimento da vinda de uma testemunha por uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino. Quero dizer isso, presidente, nós precisamos reformular realmente legislação que envolve direito de CPMI. É a primeira vez na intimidação, é a segunda vez na intimidação, é a terceira vez. Eu não vou sair daqui, vocês vão ter que me engolir. E eu vou mostrar todas as vezes aqui o que é que aconteceu, quem roubou quem. Porque a maior farsa que existe nessa comissão é querer dizer que o presidente Bolsonaro, que é um adversário conhecido da esquerda, preparou um esquema para ajudar sindicato ligado à esquerda. Isso entra na cabeça de quem agora? A gente vê uma narrativa sendo repetida aqui com uma precisão, com uma vontade, com uma determinação que é invejável. Eu quero lembrar que aquele que me acusou, ou fez uma insinuação, que não é a primeira vez, tem na sua vida pretérita, o desembargador que ordenou soltura de Lula fez doação para a campanha de Paulo Pimenta em 2006. Não foi na minha campanha, não. Relator da ação condenou Bolsonaro, já mandou soltar Lula, foi via de consequência. Paulo Pimenta renunciou ao cargo de vice-presidente da CPI de Mensalão. Por quê, hein? Em função de encontro reservado que teve com o empresário Marcos Valério na garagem do Senado, para obter nova lista de beneficiados para recurso repassado pelo empresário. Eu não aceito essa tentativa, quanto mais, de se tentar enxovalhar a honra das pessoas. Não aceito esse tipo de insinuação. Me respeitem. Líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, é acusado de operar esquema de fraude no Rio Grande do Sul. Está aqui. Então não venham me acusar do que vocês fazem. Paulo Pimenta critica a empresa por lembrar de corrupção no Petrobras. A agência que tem amigo de Pimenta, entre diretores, fatura 35 milhões em 2024. E por aí vai. Eu acho que nós temos aqui, senhor presidente, senhores deputados, que ter respeito uns pelos outros. Agora, eu não aceito mais insinuação. Quem falar, vai receber. Eu conheço a história de cada um aqui, conheço a minha história. Vamos ater, por favor. Senadora, ok. Questão... Não vou... Nós vamos nos manter no foco. Senhor Paulo, não houve ameaça nenhuma aqui. Não, senadora. Senhores, vamos dar sequência. Não houve ameaça alguma aqui, excelente. Pela ordem, presidente. Houve ameaça. Por que ele não pediu a prisão preventiva, hein, igual ele fez? Tigrão. Agora ameaçar a senadora pode. Pela ordem, presidente. Fevereiro de 23, o ministro que assume faz uma intervenção no INSS e ele falou o tempo todo aqui de autonomia, só quem não pode falar de autonomia da autarquia é o ministro Carlos Lupe. Porque ele fez uma intervenção no INSS que não se tem registro desses 30 anos. Ele determinou, através de um decreto, que todas as nomeações, e eu estou falando todas, do porteiro e da telefonista até o diretor de benefícios, passavam pelo ministro da Previdência. E todos os contratos acima de R$1 milhão. Depois, a Contag pediu desbloqueio em lote. Você sabe por que não foi possível, em março de 2023, fazer o desbloqueio em lote? Vamos lá, para a escolha do senador Rogério Marinho. Porque o decreto do presidente Bolsonaro impedia. E o próprio setor de benefício do INSS não permitiu desconto em lote para a Contag.
Em agosto, há a remoção do envio de termo de adesão e autorização de desconto das novas ACTs. E aí a gente vê o seguinte, a obrigação de passar pelo INSS acabou. Os novos ACTs agora podem mandar direto para a data prévia. Em setembro, o senhor Virgílio Oliveira foi indicado para ser procurador-chefe do INSS, ultrapassando um parecer contrário da própria AGU, que foi superado pelo ministro Jorge Messias, provavelmente. Ato contínuo, o senhor Virgílio autoriza o que havia sido negado, o desbloqueio em lote pela CONTAG, que tinha sido negado em março de 2023. Afrouxamento, está aqui os afrouxamentos. Primeiro, os ACTs passaram a ser celebrados sem a necessidade de se passar pelo INSS. Depois, se retira a questão do bloqueio dos lotes. E quando chegamos ao final do ano de 23, houve o dobro ou triplo do que aconteceu em 22. Olha a narrativa, que aqui é importante que a gente seja pedagógico, porque as pessoas precisam entender que o governo todo dia vem com a mesma narrativa para saturar. Para as pessoas, a mentira repetida muitas vezes se torna verdadeira. Em janeiro de 2019, está ali, ó, dados do próprio INSS, nós tínhamos 2.778.896 associados. Dezembro de 2022, último mês do governo do presidente Bolsonaro, 2.706.880. Houve uma redução de 70 mil associados no período de 4 anos. Dezembro de 24, 7.491, aumentou 5 milhões de associados em apenas 2 anos. Eu desmenti, mostrei que não era e ele continua ensinando isso. Pare de mentir. O senhor sabia que no dia que teve o incêndio da Boate Kiss, e que uma parlamentar que está aqui nessa comissão estampou desse tamanho uma foto dizendo Paulo Pimenta, o verdadeiro dono da Boate Kiss? É a segunda vez que esse deputado inventa essa história. Aqui ele não falou que sou eu, mas na CCJ ele falou o meu nome. Quando teve o incêndio da Boate Kiss, eu não tenho nada a ver com isso. O Marcelo Reis, que era o proprietário da página Revoltados Online, onde eu gravava vídeos, para onde eu gravava vídeos, o Marcelo Reis colocou uma foto do deputado dizendo que era ele. E ele até hoje insiste em dizer, apontar para mim e dizer, eu não vou tolerar mais essa mentira. Na CCJ ele falou que era eu desmenti, mostrei que não era e ele continua ensinando isso. Pare de mentir. Eu gostaria muito. Você está achando que é você que falou que é você? Por favor. Não, são 2 homens brigando com a mulher. Aí pode. Aí são 2 petistas brigando contra a mulher. Aí pode. Aí é legal. Aí vocês são bonitos. Aí vocês são bacanas. Covarde. Senhores, por favor. Tá 2 malandros desse, rapaz. Provocando a mulher, rapaz. Estamos aqui já há muitas horas. Estamos aqui há muitas horas. Deputados, pelo amor de Deus, a regra da CPMI. Nós, como suplentes, ficamos por último na sessão, para depois todos os titulares. Isso acaba com a gente. Eu cheguei às 7 da manhã.